Olá, bem-vindos a mais um Negócio de Sucesso. E hoje eu trouxe o Joe Johnson, que eu tive o prazer de conhecer, inclusive, no SBT, né? E eu ainda falei assim, Joe, como que eu te apresento? Ele, ixi, eu faço tanta coisa, mas hoje eu vou apresentar como publicitário, né? Mas, como ele mesmo disse, de stand-up a cinema hoje. Bem-vindo, Joe, e vamos falar um pouco da sua Sim, experiência. sim. Simone, primeiramente quero agradecer, tá? Seu Imagina, convite, agradecer a sua audiência, imagina. tá? E é que nem você falou, eu conversei com você. Eu sou formado em comunicação e Uhum, publicidade. E quando eu fui para essa área, eu falei, eu vou explorar o máximo que eu puder. Ainda estou fazendo isso, uhum, né? Então, dentro dessa área, eu já trabalhei com muita coisa, né? Quando eu comecei a parte publicitária e artística foi como desenhista. Desde uhum. criança eu era desenhista manual. E depois eu falei, realizei esse sonho, virei desenhista, designer gráfico. Espera que eu vou voltar. Vou voltar Tá, lá pode atrás. voltar. Vamos voltar. Inclusive, na hora do menino testar aqui, o Lucas testando o som, eu falei, eu teste, ele, alô, som. Eu digo, nossa, realmente tem até a parte da comunicação. Sim. Mas vamos lá, Joe. Você começou a trabalhar com quantos anos? E como que você resolveu seguir para essa área de comunicação? E por quê? Então, que nem eu falei pra você, eu desde criança eu eu gostava de desenhar. Eu via Uhum. meu tio desenhava. E eu via ele desenhando e ele fazia os personagens que eu Hum, gosto, sempre gostei muito quadrinhos, filme, série, desenho. Então, eu era encantado por esse universo. E eu via meu tio desenhar e ele não olhava pra nada. Ele fazia de cabeça. Então, eu achava caramba. aquilo incrível. Eu falava, meu, um dia eu vou. Aí eu tentava fazer. Eu era criança, ficava vendo ele fazer. Ele fazia com a Sim. caneta, ele brincava comigo, né? Não, você nunca vai me superar. Eu falei, um dia eu vou te superar. Aí eu ficava treinando, fui aperfeiçoando essa coisa de desenhar. Quando eu cheguei nos meus 16 anos, eu falei, vou fazer um curso de desenho. Curso de desenho. Você Isso. começou com curso de desenho? Aí eu fiz um curso de desenho artístico e publicitário. E fui bem e queria seguir essa profissão, né? Eu Tanto achei que que tinha que ter um dom para desenhar, por exemplo, que não era só uma escola que não, ensinaria. não, mas então, mas aí que tá, porque nem eu falei pra você, de ver o meu tio fazer, eu Você... treinei, eu vi que eu tinha talento. entendi. Então eu falei, eu vou fazer um curso, Ah, porque tá. você precisa agora, preciso me profissionalizar, que eu Certo. queria seguir, né, nesse caminho. E aí eu falei, não, vou ser desenhista. E eu fiz o curso, fui bem no curso, e depois comecei a trabalhar como desenhista e designer gráfico, né? Eu dei Uhum. aula, trabalhei em uma ONG, Caramba, que como legal. dando aula de desenho para crianças. E Essa ONG existe ainda? ela é uma ONG internacional, chama Ah, tá. Compassion. Tá. E ela é dos Estados Unidos. Então ela vai em vários países e apadrinha crianças, Que pega um legal. local, monta e manda verba dos padrinhos que apadrinham essas crianças, mandam verba Entendi. então ela é internacional. Então aqui no Brasil deve ter, não sei quais os locais. Essa que eu trabalhava já não tem mais, né? Entendi. Não deve estar em alguma outra área ou região. Mas a empresa como internacional, eu creio que existe ainda. Então, aí eu trabalhei 3 anos dando aula e depois tive a oportunidade de ser designer gráfico, né? Que também era uma coisa que estava começando ali e que Sim. um primo meu que falou para mim, ó, tem um rapaz que eu trabalho que ele tá precisando de desenhista, né? E aí eu pensei que era desenhista manual, mas quando chegou lá era Outra designer coisa. gráfico, era no computador. Eu tinha uma certa noção já, né? Mas não sabia nada. Aí no caso, contratante na época, que virou meu patrão depois, o Omar, falou pra mim, não, você desenha muito bem, mas o que eu precisava era um desenhista, designer gráfico. Ele, não, eu falei, não, mas deixa eu tentar. Aí eu lembro que ele passava as artes pra mim, que era etiqueta, tag, as marcas de jeans, Uhum. sabe? Sei. Trabalhei com todas elas. Aí ele falou, você consegue fazer isso aqui? Tenta fazer. Aí eu ia lá e fazia no computador, tal, mas ficava horrível, que eu não sabia ainda. E aí eu levava pra ele, meu, você não quer ser vendedor, tal? Porque, tal. Aí eu falava, não, quero ser, né, design. Que eu falava, não posso ser Aham. os dois? Né? Quase, né? E aí, então ele via que eu tava com vontade de aprender, né, de fazer acontecer ali.
E aí eu nem sei te explicar, Simone. Eu sei que foi passando o tempo e ele tava montando essa empresa dele ainda. E eu ajudava ele em tudo. Tentava aprender a desenhar, tentava na entrega, vendas, tudo. Então, ele viu o meu esforço. E eu só sei que quando a gente estruturou a empresa, nem eu sei explicar. Eu já sabia desenhar no computador. Porque eu ficava treinando, assim, até 4 horas da manhã. Caramba, olha o esforço também que você fazia para aprender, né? Eu lembro que teve uma vez... Ah, sim, depois, mais pra frente, tinha um senhor que trabalhava com a gente, que ele fazia a impressão, a parte física das etiquetas, né? A gente fazia a arte, mandava para ele, e ele transformava aquilo em físico para mandar para as empresas. Aí eu lembro, assim, que futuramente, quando eu já estava bom e estava tudo ok, aí meu patrão veio e conversou comigo, falou, eu só não mandei você embora naquela época, você agradeça ao Carlos, que ele que falava pra eu segurar você. Olha! Então eu devo muito a ele, que ele falava, não, menino tem talento, segura ele porque ele quer trabalhar, ele quer aprender. Tinha visão, né? Tinha visão. Então me ajudou bastante. Aí eu lembro uma vez que eu acho que foi meio que um checkmate, assim, sabe? Que meu patrão, eu fiz umas artes, e aí meu patrão olhou e eu vi que ele não gostou. Tava na cara dele, né? Você fez aquela leitura. Aí ele olhou assim pra mim e falou assim... Acho que ele quis fazer um teste comigo. Aí ele pegou e falou assim... vou te dar... Leva as artes lá no cliente e depois você traz pra mim. Acho que ele pensou assim... Eu vou chegar lá, o cliente vai falar que não tá bom... Pra cair a ficha... Pra eu... Poder se ligar, né? E desistir. Aí eu lembro que eu fui lá, fiz 10 artes assim... Aí fui e levei. E ele é árabe. Eita. E os clientes também árabes, libaneses e tal. Aí eu fui lá, mas eu fui tranquilo, confiante. Aí fui, cheguei. Eu sou bom, tá bom meu desenho. Aí isso que é legal. Meu patrão, eu falei, o Omar me mandou trazer as artes pra você ver aqui e você aprovar. Ele olhou assim, riscou assim em árabe com a caneta. Você não entendeu nada. Aí ele, entrega pra ele. Não falou nada, só assim. Riscou. Aí eu levei pro meu patrão. Aí ele olhou... Assim, sério, né? Aí ele sorriu, acho que ele gostou de você, né? Falei, por quê? Falei, dos seus 10 desenhos ele aprovou 8. Olha! aí eu acho que foi ali que ele... Falou, não... Deu mais um gás, aí eu lembro que mais pra frente, esse é interessante. Eu já tava bom já, mas o meu patrão queria agora... Eu sou assim, Simone, se você me delegar alguma coisa, pode confiar em mim. Se eu falar pra você que vou fazer e vou me esforçar pra fazer o melhor. Se você ficar em cima de mim, não vai rolar. Ah, eu sei como é isso. Agora, se você me dá corda, você vai se surpreender. Entendeu? Que foi o que aconteceu. Sob pressão parece que não flui, né? Isso, foi o que aconteceu. Né? Por isso que eu falei pra você que eu nem percebi quando eu já tava bom, treinando, quando eu fui ver, já tava bom. Mas nessa época eu já tava legal e meu patrão começou a ficar nessa de ficar em cima, falando dos meus desenhos. Aí teve um dia que eu fiz uns desenhos legais, assim, e que eu sabia que estavam muito bons, e tanto que já tinha impressora laser, o desenho tava bonito pra caramba. Aí eu lembro que eu coloquei os desenhos assim, meu patrão olhou, falou, não, esses desenhos não estão legais, eu não vou levar isso pro cliente. Aí ele... deixa que eu levo, então. Não, aí ele colocou os desenhos de canto e falou, refaz. E começou a ficar ali, eu com o maior cara, né, fechada, porque eu não gosto, cara, de... Eu sou desenhista, pô. Você vai me ensinar, é melhor vir e faça, né? Aí ele ficou, faça assim, faça assado, desse jeito, desse jeito. Tá, e eu lá com uma cara emburrada fazendo aquilo porque eu sabia que não tava bom. Isso já ainda com 16, 17 anos ainda? Não, isso aí eu já tava com uns 20 e poucos. Um pouquinho mais jovem ainda. Isso, essa época aí, né, que eu falei antes, eu dei aula, que foi 3 anos, né, de Nyong, que foi bem legal. E eu já tava com uns 20 e pouquinhos. Aí... eu fiz os desenhos, como eu falei que eu tinha feito os meus, imprimi, ele não gostou, e tava fazendo os dele. Nisso, o meu primo, que me indicou pra ele, fazia as redes de lá, de computação. Aí, meu primo foi um enviado de Deus ali naquela época e naquela hora, foi muito engraçado. Aí eu tava lá no computador, fazendo assim, emburrado, e meu primo olhou assim... Viu logo tua cara? E viu os desenhos lá, os meus desenhos aqui. Meu primo, isso que eu falo, foi muito engraçado, porque meu primo não falaria isso. Ele poderia até falar isso pra mim. Aliás, meu primo não falaria. Se ele visse e achasse que os meus desenhos estavam ruins, ele não falaria. E se falasse, ele iria me chamar de canto depois e falaria. Não, ele falou pra mim, na frente do meu patrão.
Vai vendo. Aí eu tô lá fazendo... Mas eu tava fazendo os desenhos do jeito que ele pediu. Ah, tá. Você entendeu? Aí meu Entendi. primo tá lá sentado assim. Aí ele olhou e falou assim... Jones, posso falar um negócio pra você? Eu falei, pode. Aí, cara, esses desenhos aí tá feio, cara. Meu, Mas não era o seu, era o que ele tinha pedido pra você Não, fazer, né? eu falei, ele me deixou muito feliz. Meu sorriso veio aqui em cima, a hora que ele falou isso. Eu falei assim, então, é que esses desenhos aqui, o Michael, é meu primo, esse desenho aqui não é meu, né? Um abraço, Michael. Abraço. Esse desenho aqui não é meu, né? Eu tô fazendo o que o Omar pediu pra fazer, né? Aí ele falou assim, mas eu falei, nossa, mas não tá muito legal, não. Aí eu falei assim, eu falei, os meus desenhos é esse que tá na mesa. Aí ele pegou assim, mas esses aqui que tá da hora. Olha! E ele ouviu, o Omar ouviu. Ele tava na sala. Por isso que eu falei pra você que foi esquisito, foi engraçado. Porque ele falou isso pra mim, naturalmente, na frente do meu patrão. Entendeu? Mas graças a Deus que ele falou aquilo. Depois desse dia, aí ele imprimiu os desenhos dele, ele levou os meus, mas nunca mais ele se Ficou meteu. Cobrando em cima, né? Me soltou, e aí foi assim que eu, né, depois vezes que ele viajou pro Líbano e deixou a empresa pra eu tomar conta. E isso que eu gosto de liberdade, cara. Mas eu entendo, tem muito patrão que dá aquela liberdade e o funcionário acaba se aproveitando e quer montar, né? Nas costas do patrão. E não, eu sou o contrário. Você me dá liberdade, eu quero trabalhar, quero fazer acontecer, quero... Né? E foi assim essa parte da parte desenhista, né? Quanto tempo você ficou nessa empresa? 8 anos. 8, bastante. Bastante, porque era um sonho meu. Então, aí que entra a parte que você me perguntou. Como que foi essa transição para, né, a área da comunicação? Como foi? E como foi? E se foi fácil? É importante você falar também para quem está assistindo. Foi muito curioso. Como eu falei para você, já estava há 8 anos na empresa. E eu sou assim. Eu me descobri que sou assim, né? Eu acho que a gente chegou a conversar da outra vez que a gente estava lá na Globo. É verdade, a gente se conheceu na Globo. Isso, na Globo. Aí eu sou uma pessoa que eu descobri que não dá para eu ficar fazendo uma coisa só. Né? Já percebi. Então eu vi que eu preciso... Eu tava fazendo o que eu gostava, mas não tava feliz. E eu ficava assim, caramba, mas eu lutei tanto para ser desenhista. Depois lutei tanto para ser designer gráfico. Comecei numa empresa que era uma salinha e agora é um prédio de 3 andares. Caramba. E eu fui o funcionário número 1 da empresa. E não estava feliz, né? Então, comecei a ver que eu poderia fazer outras... Pensar que eu poderia fazer outras coisas. E o que seria. E não sabia direito. Todo mundo que via meus trabalhos, meus desenhos, falavam assim pra mim, mas eu não levava a sério. Eu falava assim, nossa, você desenha bem, seus trabalhos são bons, você vai trabalhar na televisão ainda. E eu falava, que trabalhar na televisão? Eu nem gostava, assim, imaginar trabalhando com TV. Não era uma pretensão sua também, né? Você Nada. Era aquela coisa do desenhista solitário. E acho que é isso que me fomentou. Porque, embora eu goste muito dessa área, mas ela é solitária. E eu acho que eu me peguei muito solitário. Foram 8 anos, né? Que você precisa... Vai desenhar, você tem que ficar concentrado, olhar, criar, a criação, tinha que... E nada a ver com comunicação. Então. Porque, até, eu sei que você vai voltar aí, mas a comunicação você fez depois? Isso, então. Tá. Vou entrar... Lá, então. Isso, vou entrar agora nessa parte aí. Aí eu falei assim, vou... Ah, sim. Deixa eu falar. Eu tava fazendo um curso, né? Um outro curso para aprimorar mais ainda, um curso bom de designer gráfico, muito bom mesmo. Na mesma empresa que você trabalhou 8 anos ainda, isso. Né? Aí eu falei, vou fazer esse curso até o fim, porque é muito bom. Aí teve um dia que eu olhei assim e falei, cara, eu preciso fazer uma faculdade, que se eu não fizer agora, eu não vou fazer, né? Não vai fazer mais. Veio essa coisa na cabeça. Juro pra você, Simone, foi... No mesmo dia, eu tava na sala, trabalhando, me veio isso na cabeça. Eu pesquisei no computador e olhei e falei assim, nossa, tem uns cursos de umas faculdades que não tá tão caro, dá pra fazer. Esse dinheiro que eu tô gastando nesse curso, é melhor gastar numa faculdade. Porque o curso é muito bom, mas, né, uma faculdade é melhor. Falei... Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu comentei com meu amigo, que trabalhava comigo, de design gráfico. Falei, cara, eu tô vendo aqui, tem uns... Tá fácil pra fazer uma faculdade. Tem uns, na época, né?
Então, uns cursos bons aqui, um preço bom, eu acho que eu vou fazer, cara, ano que vem. Aí, ele também olhou e falou, é mesmo, né? Quem sabe, ano que vem a gente faz uma faculdade. Aí eu fui pra casa nesse dia. Quando eu cheguei em casa, tinham 2 amigos do meu pai que tinham ido visitar ele. E falou assim, no mesmo dia que eu falei isso. E chegaram lá em casa e falaram assim, então, a gente veio visitar vocês, mas veio trazer uma oportunidade para vocês, porque a gente tá trabalhando com uma ONG, e essa ONG tá apadrinhando o pessoal para poder dar oportunidade para fazer faculdade, até 100%. Que legal. No mesmo dia, meu. Aí eu falei, não, isso aqui não foi coincidência. Não existe coincidências, né? Aí eu falei, me explica como é que é. Ele falou, não, você vai lá na ONG e tal. Aí é aquela coisa, né? Você faz que era o FIES na época, né? Ah, sim. Isso. Yes. Então você presta serviço pra ONG e você vai ter desconto. Só que tinha um programa na faculdade que eu fazia que você pagava 100%. Assim, você não pagava, era 100%. Que maravilha, né? Então, não era nem um empréstimo, né? Você não tinha nem que pagar depois, eles financiavam tudo. Então, você fazia o financiamento que você tinha que pagar. Mas se você fazia esse serviço para a ONG, a faculdade cobria o seu... Perfeito. Entendeu? A oportunidade que você precisava. Nem era barata, era de graça para você. Exatamente. Né? Aí eu peguei e fui. Falei, nossa, eu vou abraçar com unhas e dentes. Aí fui, conversei com a moça da ONG, ela fez a ponte para mim. E quando eu fui ver, eu já estava fazendo a faculdade de comunicação. Que no começo, quando eu fui fazer, eu fiquei em dúvida. Mas eu falei, é a única coisa que eu vejo que vai combinar comigo. Mas foi meio um tiro no escuro mesmo, assim, não tava com esse foco. Mas aí eu comecei a fazer a faculdade, né? E aí eu comecei a me apaixonar pelo curso. Falei, caramba, sabe? Quando daquele estalo, eu falei, é isso aqui. Dá pra agregar muito no que você já conhecia, no caso. Isso, e tinha tudo que eu queria, né? E que eu precisava. Então eu comecei Tinha rádio, TV, o próprio design gráfico, web, tudo de comunicação, cinema. Então, tudo nesse curso tinha esses módulos. Então, eu já peguei os módulos e já me adiantei. E comecei a... Então, eu via que ia ter rádio e TV, eu falei, eu tenho que ir nas televisões. Eu tenho que ir nas rádios, eu tenho que conhecer. Quando o professor falar, eu já tenho que saber. Putz, era bem, bem esforçado. Isso. E aí, nessa época, eu ainda estava na empresa, não saí não tinha saído da empresa. Então, eu fiz um acordo com o meu patrão, porque eu falei, eu vou estudar de manhã. Eu não vou estudar à noite para chegar à noite... não aproveitar nada, cansado, né? E trabalhar Não, eu queria aprender. Aí eu falei, eu vou fazer... Aliás, eu ia sair. Eu falei, eu vou sair. Ou saía, ou ele concordava de você trabalhar do jeito que você queria, né? Exatamente. Aí ele falou assim, eu falei, se você... eu vou ter que sair, porque eu vou fazer a faculdade de manhã. E se você... Coincidentemente, a faculdade era a 20 minutos do meu trabalho. Nossa, tudo a favor. Eu trabalhava ali na Luz e a faculdade era na São Bento. Qual o nome? Era... Uniesp. Ah, tá, já ouvi falar. Aí pra mim foi perfeito. Então, aí eu falei pra ele, né? Se você quiser, eu posso trabalhar meio período, mas depois das 11 eu tô livre, né? Sim. E aí é pertinho aqui, já vim em trabalho. Aí ele, não vou conseguir colocar meio período pra você. Aí tava trabalhando, mas sabe aquela vontade de você quer... Queria se dedicar na outra coisa, Isso, né? Você já tava meio insatisfeito. Eu falei, eu vou ficar só mais esse tempinho aqui e vou sair. Né? Mais esse ano, talvez. Beleza. Quando eu tava na faculdade, aí, vamos lá. Nossa, é por isso que eu falo, é um trânsito minha vida. Não, pode contar à vontade. Vamos voltar um pouquinho. Não deixa eu perder o fio da meada aqui. Vou anotar aqui, isso, gente. Pra eu voltar aqui. Tá. Anotado. Eu sempre fui muito fã de comédia. Talvez tem gente que não saiba, mas eu sempre fui muito fã de assistir. Telespectador mesmo, de comédia. E isso era uma coisa que era dentro de mim, mas até porque eu também nunca achei que eu ia trabalhar com isso, ir pra esse lado também. De stand-up. Porque eu só era fã. Sim.
programas de humor, humorista. E eu sabia que existia essa coisa do stand-up nos Estados Unidos, que aqui no Brasil não tinha. Então, é isso que eu ia falar. Aqui falava-se de comédia, mas não se falava de stand-up. Isso virou um nome famoso, o quê? De quantos? Há poucos anos pra cá, né? Isso, exatamente. Aí que entra a coisa. Eu já vi, lá quando o YouTube era mato, começou o YouTube, quando o YouTube era mato, então eu já, aliás, quando eu via os filmes, eu via os comediantes fazendo stand-up, mas não tinha isso aqui no Brasil, eu tinha muita vontade de ir em um, mas eu falava, se eu for, não vou entender nada porque é em inglês. Que pena que não tem isso no Brasil. Eu já pensava assim. Depois de um tempo, eu comecei quando chegou o YouTube, que era mato, eu comecei a descobrir que tinha uns comediantes que já estavam fazendo. Que era o Danilo Gentili, era o Rafinha Bastos, o Diogo Portugal, que trabalho com ele hoje. Você trabalha com ele? Ele é muito engraçado, sim, adoro ele. Sim, Fritada. Então, começou a ter um movimento, né? E aí, mas no YouTube eu via, mas era aquelas câmeras Nokiazinha, eu colocava aqueles vídeos. O YouTube não era organizado como era hoje. Sim. Então eu conseguia achar algumas coisinhas, mas não dava pra você ver direito, nem ouvir direito. Então eu queria ir assistir, mas não tinha como você saber, não era igual hoje. Eu vou até fazer um parêntese aqui. Inclusive o Danilo Gentili, eu não sei se eu tô errada, mas uma vez eu fui assistir lá no Alameda Santos, parece que ele fazia um stand-up, ele dava oportunidades para várias pessoas irem durante a apresentação para mostrar um pouco do trabalho, né? Isso é legal. Ele começou assim, né? Ele já não era fixo do elenco, deram oportunidade para ele. E ele fez isso para outras pessoas. Isso eu admiro, acho bem legal. Então... Aí eu já era fã da Zaço, assim, e falei, caramba, então tem aqui. Mas não tinha a comunicação que tinha hoje pra gente saber onde era. Não tinha essa facilidade, era muito underground, como a gente diz, né? Bom, foi passando o tempo, aí o YouTube foi dando as suas evoluídas, e aí eu descobri que tinha um programa de TV, que iriam fazer um programa de TV com esses comediantes que eu já vi ali no YouTube, lá no YouTube Mato, que foi o CQC. Sim, lembro. Aí chamaram o Rafinha Bastos, Danilo Gentili, né? O Felipe André, toda aquela galera que eram os que estavam começando o stand-up. Aí eu falei, esse programa eu não perco. Então, segunda-feira era sagrado. Eu não fazia hora extra nem a pau. Segunda-feira, à noite, eu tava em casa pra assistir o CQC. E eu era... Eu lembro disso. Isso. Então... Eu ia correndo pra casa pra assistir o CQC, por causa que falava, caramba, que legal, esses caras tendo oportunidade e tal. E ali começou eles a fazer um movimento e a aumentar o stand-up. E eu era muito fã do Danilo, do quadro dele. Depois descobri que ele ia ter um programa na Band, né? Tem um até talk hoje, show. né? Foi pra SBT. Ele começou eu sou perdida. Não, fica tranquila. Eu vou situando também nessa parte. Te ajuda. Ele ia fazer um talk show na Band. Sim. Aí eu falei... Aí sim, foi a única vez que me deu um estalo e vontade de ir na TV. Eu falei, esse programa, se eu descobrir um jeito de ir na plateia, só pra assistir, eu vou. É o único programa que me... Gostava de vários programas de TV e de humor. Você vê, o próprio CQC mesmo, eu nunca cogitei falar, vou no CQC. Sim. Mas o do Danilo Gentili, porque eu gosto também muito dessa coisa do talk show. Da entrevista, com humor. É gostoso. Isso, nossa. A energia boa, é uma coisa engraçada. Porque eu já era muito fã do Jô Soares, quando era no SBT. Né? Quando foi pra Globo, perdeu um pouquinho do que era, aquela coisa mais raiz, mais de tiração de sarro, de contar piada. E aí eu falei, putz, o Danilo vai fazer uma coisa ou igual ou melhor do que o Jô ia fazer. E, enfim, deu no que deu. Então eu falei, se tiver, eu vou nesse programa, porque talk show é muito legal. Tenho certeza que vai dar certo. Aí, vamos voltar pra faculdade. Volta pra faculdade. Vamos voltar pra faculdade. Aqui. Aí eu já tava fazendo a faculdade. Um dia, um amigo meu chega pra mim e fala assim, Joe, nós vamos num programa de TV, você quer ir? Aí eu pensei comigo, tomara que seja do Danilo Gentili. Mentira. Aí eu perguntei pra ele assim, que emissora? Ele, a Band. Aí eu, qual programa? Ele, Agora é Tarde do Danilo Gentili. Falei, eu vou ser o primeiro. Me coloca na lista, eu sou o primeiro, aquela coisa. Mas era plateia? Como que foi? A plateia, pra ir na plateia. Lembra que eu falei pra você? Eu falei, esse aí, se tiver oportunidade... eu falei, caramba, não acredito que eu vou. Aí, então, você se prepara que vai ser tal dia. Conversei com o meu patrão, falei,
tal dia eu vou precisar sair mais cedo. Então eu vou fazer o seguinte com você. Vou faltar na faculdade, vou trabalhar de manhã, vou trabalhar até umas horinhas a mais e 3 horas da tarde preciso que você me libere. Aí ele... Tá bom, beleza, que eu vou fazer um trabalho pra faculdade. E era mesmo. E era, lógico. Ganhava horas complementares, né? Que eu até faço isso pro pessoal hoje em dia. Bom saber. Aí ele me liberou e eu trabalhava na Luz, rapidinho, o pessoal ia embarcar no Tietê. Eu fui a milhão pro Tietê e fui pro programa do Danilo Gentili. Você lembra o ano, não? 2013. 2013. Aí você me pergunta, aí você fala assim, Joe, então você chegou lá na TV, você não via a hora de ver o programa, ver o Danilo Gentili, blá, blá, blá. Aí que tá o negócio. E se você me perguntar quem foi entrevistado, o que aconteceu aquele dia... Não lembra nada. Eu não lembro de nada. Por quê? Porque eu fiquei completamente apaixonado quando eu vi o trabalho por trás. Ao redor, igual nós estamos aqui. Os bastidores de todo, né? Eu falei, caramba, eu sabia que tinha bastante gente, mas eu não sabia que era tanta gente. Tanta gente envolvida para aquele programa dar certo, né? Desde a caravana até eu estar aqui, eu passei pela mão de muitas pessoas e muitos olhos e muitas coisas. E aí eu falei, é isso. Eu vou trabalhar com isso. E eu não lembro, eu só lembro de olhar os câmeras trabalhando, o pessoal da produção trabalhando, sabe? Não lembro de nada. Tô nem aí o Danilo Gentili no dia. No dia, né? Danilo, não que eu não seja seu fã, eu sou. Mas aí, nesse dia eu fiquei apaixonado pela TV. Eu falei, caramba, perdi tempo, deveria ter vindo mais antes pra cá. Eu vou até fazer uma observação, complementando isso, né? Como eu falei, a gente se conheceu na Globo, inclusive, e eu fui para acompanhar um programa de plateia que era o da Patrícia Poeta. Isso. Né? E realmente, eu já conheci um pouco, que a gente já faz TV, mas tudo isso que você que está em casa, para entender da onde começa. O Joe, ele ligava, né, pro pessoal uma semana antes, 15 dias antes, já agendava. Aí tem uma van super cedo lá para pegar todo o pessoal. Ele confirma, não pode faltar, tem um número certo de pessoas. Exatamente. Quando chega lá, ainda tem um café da manhã pro pessoal. Não, então, tem o check-in do pessoal da Globo. Vai dando até pro pessoal entender como funciona. O pessoal que tá em casa, acho que não faz nem noção, assim, né, Lucas? Exatamente. Então... Aí que nem eu falei pra vocês. Aí foi toda essa coisa me deixou apaixonado mesmo. E eu falei, cara, eu fiquei apaixonado pela coisa das caravanas. E eu falei, fiquei apaixonado pela coisa da produção, tudo da técnica, mas eu falei, cara, eu vou trabalhar com isso aqui. Eu acho que eu consigo fazer esse trabalho das caravanas. E comecei aí. Aí eu fui nesse dia na Band, depois falei, não, quero ir na Record agora, quero ir na Globo, quero ir em todas. Né? Que eu quero ver como é que é. E comecei a ir, até que teve um dia que eu fui novamente no programa, que era do Danilo, né? Com o caravanista, que é o Fernando, a qual eu sucedi. Hoje eu sou sucessor dele. É isso Nem que eu quero entender. imaginava. Como você chegou a ser também, porque não deve ser fácil também. Aí agora que eu vou te passar. Pode passar. Aí eu depois fui um outro dia nessa caravana e eu já tava com aquela formiguinha de vontade de trabalhar com isso, de perguntar, de estagiar, não sei o que lá. Aí ele pediu pra ele teve um problema e ele falou comigo, né? Falou, Joe, eu vou precisar que você seja meus olhos e minha voz aí. Aí ele me ligou e falou pra eu guiar, né? Um ônibus que tava num lugar, precisa que você traga ele até aqui e tal, Itaquá. Eu falei, cara, eu não manjo nada. Não, eu vou no telefone e você vai me falando e a gente vai... Aí ele foi, tal, me guiando, eu consegui levar até onde ele precisava pra embarcar com o restante do pessoal, que acho que tinha faltado um pessoal e ele precisava completar. Aí ele, aí quando ele viu, ele, caramba, que você é bom, né? Acho que eu vou ficar de folga agora e colocar você. Quando ele falou isso, aí veio aquela coisa. Falei, mano, acho que eu tenho talento pra isso, eu vou, né? Aí passou um tempo, aí um dia eu peguei e falei assim, aquela coisa me incomodando, eu falei, mano, vou perguntar, eu vou ligar. Do nada eu peguei e liguei pra ele, falei, Fernando, você consegue me dar uma oportunidade, cara? Eu queria ver se eu consigo fazer uma caravana, né? Começar a trabalhar, né? Isso, aí ele, não, tudo bem, vamos fazer um teste. Aí ele me deu uma van, olha, que é muito mais simples, né? Porque no caso,
que só cabem 15 pessoas, pra fazer o Legendários, que era o programa do Marcos Mion na época. Aham. Que eu fiquei empolgadaço. Falei, nossa, fiquei mó felizão. Falei, não, eu consigo. Aí, resumindo, né? Pra não, a E gente não você perder tinha... Não, vai dar tempo. E você tinha substituído... Era ônibus, no caso. Muito mais gente, Não. Assim, caravanas são... Depende do programa. Eles solicitam a quantidade. Ah, tá. Então, a quantidade é 15, vamos dar uma van. Tá. Se é mais, igual o da Pátria Poeta, um micro-ônibus. Se é mais, às vezes o SBT manda um ônibus fretado, que são Entendi. 40, 30, entendeu? Mas nesse dia que você ajudou era... Era ônibus. 15, que era Era 15 também. era uma van, que era pra testar, né? Nem tinha Entendi. como ele já me dar um ônibus. Pra teste, né? E um micro-ônibus. Ele deu uma van que foi pra testar. E eu fiquei felizão. Falei, nossa, minha primeira oportunidade, eu vou fazer muito bem. Conta. Não, Essa olhada dele agora foi... Foi um desastre. Eu só consegui levar 5 pessoas, 6 contando Puts, comigo. Jura? Aí eu cheguei... mas eu fiquei tão decepcionado. Eu sou assim. Não adianta você... Eu sei me avaliar. Você Entendeu? vai se autoavaliar. Isso. E aí eu não fiquei decepcionado. Porque eu falei, não consegui fazer o que tinha que ser feito. Embora tava começando, era um teste e tudo mais. Aí eu falei, Fernando, resumindo, né? Falei, Fernando... Não deu certo, tal, desculpa, cara. Ele, não, calma, você tá começando. Você tá começando, tenta mais vezes. Eu falei, não, cara, eu não vou estragar um trabalho seu excelente de anos. Mas eu quero saber mais. Por que não deu certo? Porque aqui é negócio de sucesso. Antes de dar certo, o negócio dá errado, mas a gente sabe que tudo tem uma história. Vou conforme a meada, você vai entender o que fez dar certo. Tá. Aí eu falei pra ele, não vou fazer. Não vou fazer porque eu não vou atrapalhar o seu trabalho, que eu acho maravilhoso, por meninice minha. Eu achei que eu conseguiria. Não, mas eu quero saber porque que só tinha 5 pessoas. Vou te falar, Quem tá em casa vai estar curioso Não, também. eu vou te falar. Você chamou 20, só foram 5? Eu convidei o pessoal e o pessoal foi furando. Então, como eu não tinha que ainda... ódio. Eu tava começando, eu não tinha um background igual os outros caravanistas que já tem pessoas pra substituir. Tem toda Indicação de indicação, essa coisa, né? Isso. Mas eu vou chegar lá. Tá. Mas, né, te explicar onde eu cheguei, a parte do sucesso. Que eu falei, Sim. agora eu entendi, agora aprendi. Sim. Agora sei como não dar errado, Tá. né? Mesmo assim, ainda dá medo até hoje. Não. Então, eu falei que não. Mas eu falei assim, eu vou continuar só indo, porque eu gosto de ir. Vou só assistir. Eu vou só pra assistir. Aí eu comecei a indo pra assistir e comecei a chamar as pessoas pra ir, mas esporádico, como convidado. Assim, Fernando, tem um amigo meu que quer ir. Que quer ir. Tem um outro amigo da faculdade que quer ir. Tem um primo meu que quer ir. Assim, mas não tava trabalhando, só indicando porque eu gostava daquilo, achava... Então, o tempo foi passando e depois de um tempo como chegou a ficar crítico com a coisa da faculdade, eu parei um pouco de ir. Mas nisso eu tava transitando em outras coisas. Aprendendo sobre rádio, aprendendo sobre show, indo nos eventos, nos stand-up e tudo mais. Aí por isso que eu falei pra você que é um trânsito. Aí quando chegou no final da faculdade, aí eu falei assim, caramba, queria trabalhar nesse meio, mas queria tanto o negócio das caravanas, mas não deu certo, né? Aí eu saiu o programa Talk Show. Porchat teve um talk show na Record. Aí eu falei, isso eu quero ir. Aí eu fui. Nisso eu fui por conta, né, como convidado. Nisso eu encontrei o Fernando no mesmo dia lá. Olha que legal. Aí ele falou assim, pô, cara, você sumiu e tal, né? Vamos trabalhar junto, pô. Nada por acaso. Vamos trabalhar junto e tal. Faz as caravanas do Porchat, você que gosta. Sei lá. Aí nessa época, aí já era outro momento. Porque aí eu já tava conhecido. Já conheci bastante Já gente por tava indicação, né? Já estava mais desenvolto. Já conhecia as emissoras, todos os programas, como funcionava de tanto ter ido. Quanto tempo depois, você lembra? Mais ou menos? Uns 2 anos. Ah, 2 dessa anos, época bastante. Aí. Dessa época aí para depois. Uns 2 anos. Bastante. Que aí já era a reta final. Aí eu falei assim pro Fernando, faz o seguinte, cara. Eu tô na reta final da faculdade. Eu não vou conseguir me entregar 100%. Se você esperar eu terminar, TCC e tudo mais, ano que vem eu me jogo, mano. Entendeu? Aí foi isso. Aí eu... Abriu mão da empresa, saiu da empresa nessa época, né? Na empresa, por isso que eu falei, vamos voltar um pouquinho. Na empresa, em 2013, que eu falei pra você, ele deixou trabalhar meio período. Foi. Mas aí eu vi que não tava dando certo, porque tinha gente que via eu chegando, 11 e pouco. Por que ele pode ou não posso? Mas não sabem que, minha comissão tava reduzida na metade, né? Também.
Então, aí eu, pra não dar... E eu já tava querendo sair mesmo. Falei pra ele, ó, vou sair mesmo. Decidi, vou sair. Aí ele falou assim, tem certeza? Eu falei, tenho. Aí saí, coloquei uma pessoa no meu lugar, mas passou um mês, ele me chamou de volta. Ele falou, Johnson, volta, mas não precisa vir com a responsabilidade de trabalhar. Eu quero que você trabalhe como um mentor aqui. Tipo, você vai ficar aqui, se der alguma coisa errada, você treina, vou te pagar daqui até o fim do ano, você trabalha até o final, os 6 meses, até terminar 2013, e fica à minha disposição aqui, porque se der alguma coisa errada, eu preciso de você pra... Falei, tá bom, mas você sabe que eu vou estar... Ia te prender, né? Não, porque eu falei, foi o que eu conversei com ele. Eu falei assim, se você me deixar livre pra tiver algumas outras coisas, ir na TV, ir numa agência, conhecer outras coisas da faculdade. Agora, o resto foi de boa, porque eu saía da faculdade, ia lá e ficava estudando lá. Eu ficava à disposição da empresa, eu não fazia nada, assim, entre aspas. Era um supervisor mesmo. Isso, se precisasse, você tava lá. Isso, eu ficava dando suporte e ensinando o menino até ele pegar, porque realmente era difícil aquele trabalho de design gráfico. Imagina. Então eu ficava à disposição dele, porque até engrenar uma equipe nova de design gráficos que pegasse o mesmo esquema que eu. Então eu ficava lá estudando e às vezes quando eu não precisava, não dava pra eu ir, que eu tinha que fazer alguma coisa na faculdade, eu falava pra ele, ó, não vou ir hoje, qualquer coisa me liga. E aí foi assim, até o fim de 2013, que foi que eu saí mesmo, me desliguei e caí de cabeça, assim, em comunicação. Agora eu quero entender até um pouquinho mais sobre essa questão das plateias, né? Vocês tiveram que comprar vans, as vans são alugadas, alguém cede essas vans. E como que você realmente engrenou e falou, não, agora é isso? Porque hoje eu vejo que você praticamente está em todas as emissoras. Todas, Sim. né? E eu vejo que hoje você, pelo jeito, tem um monte de gente até sobrando, eu diria, né? Porque tanta gente que já tem para levar. Tem, mas varia porque cada um tem seus horários e cada programa tem seus horários, seus dias, suas faixas etárias. Tem né? isso também? Tem não isso sabia, também, não. É né? bom você saber. Isso. Nossa, Joe, então você me levou na Globo, que eu tava que faixa etária, aquela faixa lá, 40 mais. Não, o do encontro já não... livre. Maiores de 18. É livre, É isso que eu tô falando, é maiores Tá de bom. 18. Não, tô então, brincando. de 18 em diante, pode ir lá. Tô Agora, sabendo. tem programas que Vou dar um exemplo, eu fiz o Domingo Legal. O Domingo Legal é um programa juvenil. Então, precisa Eu tinha que ser chamado no juvenil, Joe, por Não, favor. eu te chamei. Tô brincando. Não deu pra ir. Ele é um programa juvenil, de energia, de que toda hora bate palma, aquela coisa do passo-repasso. Então, eu não posso chamar, tipo, senhoras idosas pra poder ir um programa desse. Não. Porque elas não vão aguentar, vão passar mal, Verdade. podem passar mal, né? Então, tem essas coisas, a gente tem que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado com isso, né? Quem eu tô Isso levando. é uma obrigação sua, então, de já ver isso antes. Então, a responsabilidade é antes, Uma pessoa que é inclusive, né? cadeirante, uma pessoa que tem um EPCD, Tá. né? Eu tenho que saber onde eu tô levando, qual programa e que ela se encaixa para ter o suporte para ela ali, né? Sim, tá certíssimo. Entendeu? Então, tudo isso foi um aprendizado. A gente foi aprendendo no meio do caminho. Então, onde nós estávamos... A gente estava falando como que você chegou na questão da van, realmente. sim, você comprou, como que foi? Ou se é alugada, Não, se muda. a emissora, ela fornece o transporte pra gente. Entendi. Né? A não ser se a gente for fazer algum trabalho por conta própria... Aí né? você aluga um particular, né? Mas eu procuro não fazer isso que dá uma certa dor de cabeça, Tá né? certo. Prefiro, já que as emissoras fornecem tem programas, por exemplo, que não tinham sistema e eu vou lá e ofereço. E falo pra eles. Ó, vocês mandam a van, eu faço o trabalho de reunir o pessoal. Tem isso. Tem gente que nem sabe. Que é do meio da TV que ainda não sabe. Eu fiz o Aberto ao Público, que é o programa novo da Globo. Sim. E eu fui lá pra assistir e vi que não tinha. Mas é que o programa em si só chama público. Você viu que é tipo um stand-up agora também? Você já foi nesse, você que gosta? Então, esse, o Aberto ao Público. Esse é legal, que então, ele já tinha bastante público. E eu fui lá e assisti e dei meu cartão pra moça e falei, se você quiser, eu faço o trabalho assim. Depois ela entrou em contato comigo e me passou 3 dias, assim, seguidos. Assim, Caramba! Pra fazer. Né? Isso é Minha mãe legal. mandou 3 vans e eles mesmos mandaram. Então, eu prefiro. Que é assim... Tem um monte de pergunta ainda pra fazer. Nem pense. Não, pode fazer. Mesmo que eu tenha história um pouquinho, o Lucas espera ali. Ó.
esposa ele me mata. Mas, enfim, até para entender. Teve alguma situação, porque quando a gente chega lá, eu gosto até de entender, eu gosto de conhecer tudo. Tudo para mim também é aprendizado. Uhum. E você entra um monte de regra, celular, alguma coisa. Teve alguma situação engraçada que você lembra da sua plateia? Que alguém falou assim, olha, não pode isso, não pode aquilo. Chegou lá, a pessoa foi, subiu, desceu, agarrou o apresentador. Alguma coisa que não podia, assim, que você lembra só pra... Tem várias, mas eu vou contar uma aqui, que me veio na mente. Que você deve ter pensado, meu Deus do céu. A gente tava falando do programa do Porchat. Aí teve uma vez, que é isso que eu falo pro pessoal, que é por causa de uns, outros pagam, né? E aí o pessoal às vezes fala assim, vai lá, não pode tem programa que pode entrar com o celular, tem programa que não pode. Exato. E agora vamos explicar o porquê. Teve uma vez que eu estava no programa do Porchat, e ele estava entrevistando, eu não sei se era um político ou um empresário, ele estava entrevistando alguém que era uma coisa muito séria. Eita. Tava falando de, acho que era um policial famoso. Sim. E eles estavam falando de coisas sérias, de crimes, e o estúdio tava... Tenso, aquele climão, né? Você ouvia uma poeira. Você conseguia ouvir uma poeira, o barulho de uma poeira. Então que todo mundo tava assim, né? E o programa podia entrar com o celular. Aí nisso tá lá o Porchat falando sério, com o convidado. Daqui a pouco começa a tocar um funkão no celular de alguém, daqueles bem... com palavrão, bem... A pessoa abriu o negócio na hora errada. Nossa, não. Ela não colocou no mudo, alguém ligou, tocou entendeu? Entendi. Aí o Porchat virou olhando assim, meu Deus, cara. Aí o pessoal, assim, querendo matar, aquele constrangimento quebrou totalmente o clima ali da entrevista, né? Então tem essas situações aí. Então regras, depois cortaram. Porque não pode, entendeu? Mas faz sentido mesmo, porque né, na Globo, por exemplo, a gente foi lá, realmente não podia, e depois você entende por quê. Porque é engraçado, eles passam as regras... Mas, de repente, estava todo mundo lá. A moça falou, gente, não olha pra tal câmera, não sei o que tal. Isso. Daqui a pouco tá todo mundo assim, ó. É isso. Né? Bem engraçado. Tem gente que fica querendo aparecer aqui, né? Tá aqui, aí fica... Chega o apresentador lá atrás, tá todo mundo assim, ó. E eles falam, olha... A pessoa tá aqui, a pessoa fica assim, querendo aparecer aqui. É engraçado. E essa experiência, eu não tinha de plateia, Foi a primeira vez aquilo? Plateia foi. Eu já fui em outros programas, assim, mas geralmente eu assisto mais plateia com aquelas regras, aquela coisa toda. Não, foi uma experiência muito legal. Então. Um aprendizado pra mim também. Pois é. Aí, tipo, então, tem essas situações que não te falei. Bom, enfim, nessa parte das caravanas, mais ou menos, foi assim. Quantos anos que você já está com caravana? Desde 2013, nós estamos em 2026 praticamente, né? 2026. É quase 13 anos. Bastante aí, né? tempo. 13 anos. E agora, eu não vou esquecer, obviamente, de perguntar, e nem você vai esquecer, lógico, se eu não perguntasse. E diante dessa situação que você já gostava dessa questão do humor, quando que você decidiu fazer stand-up? Gente, sabe por que eu tô falando? Porque ele, além de... Tudo isso que a gente falou, ele leva pessoas para as plateias. Ele faz filme, que também a gente vai entrar ainda nesse assunto do filme. E ele tem um stand-up. Onde que é mesmo o seu stand-up? Tatuapé, né? Eu me apresento bastante lá no Ransá, no Arthur Alvim, Zona Leste. Arthur Alvim, na Zona Leste. Ajudo na produção de um que é na Vila Madalena, que é o House of Legends, que inclusive tem hoje. Hoje, que para vocês de casa não é hoje, mas é hoje. E assim, eu tava em cartaz agora no Teatro Tatuapé, né? Tá. Mas já encerrou a temporada? Se encerrou. Que pena. Aí mas aí era um pessoal era um show de humor. Era uma escolinha do tipo da Record, do professor Raimundo, que inclusive alguns estavam lá, que participaram com a gente, que era uma coisa de humor que a gente... tava fazendo. Enfim, o stand-up, ele é meio assim. A gente recebe convites e vai. Só também. Vai. Se joga, né? Tem vários comedy clubs, né? Hoje em dia. E... Quando você tomou essa decisão? Isso, então. Aí, como eu falei pra você... Tipo, agora eu quero fazer stand-up. Eu gosto, eu quero fazer. Isso. Aí, lembra que a gente falou do programa do Danilo Gentili? Falei pra você que eu era fã. Sim, agora, eu lembro. Isso. Aí, o programa dele começou a fazer bastante sucesso e a SBT contratou ele. Aí eu falei, eu quero ir nesse programa. Nessa época, eu tava nesse hiato aí que eu tinha ido mal e só tava indo pra assistir. Sim. Aí eu falei, não, eu quero ir. O Danilo no SBT vai ser sensacional o programa. Vai ser maravilhoso. Aí eu fui... O primeiro dia que eu fui...
era um programa que eles iam entrevistar o Celso Portiolli. O Danilo tava comemorando 3 anos de apresentador já. Sim. E eles iam fazer uma comemoração. Que legal. Né? Você pegou um dia bom de festa. Exatamente. Acho que eu peguei o melhor dia. Pegou? Você tem... Cara, você tá no lugar certo na hora certa. E preparado para também, né? E foi o... Nem sempre, mas a gente dá um jeito. Dá um jeito. Improvisa. Mas tá no lugar certo na hora certa. E sabe aproveitar a oportunidade. Isso, é. Né? Aí foi isso que aconteceu. Eu fui pro programa, foi a primeira vez também, no SBT. Aí eu chegando lá, eles falaram que ia ter várias atrações, assim, aquelas doideiras que o Danilo sabe fazer. Uhum. E eu tava lá sentado na plateia, o diretor lá me viu e falou, você quer participar? Pra mim. Gente. Do nada, você vê. Tantas pessoas. Aí eu falei, quer participar? Aí eu falei, quero, com certeza. Nossa. O que eu tenho que fazer? Coisa de humor, foi meu primeiro contato com humor, foi esse dia. Aí ele, você vai fazer, tipo, um cara que coloca sonrisal no Guaraná pra fingir que é champanhe. Você vai entrar com uma taça, com champanhe, vai colocar um sorrisal. Adorei a dica. E vai dar um gole. Não, mas não façam isso em casa, crianças. Era só pra eu dar um gole. Entendi. Para o negócio espumar e ficar bonito, né? Isso, aí ficar bonito na tela e tal. Aí eu peguei e você faz? Eu falei, faço. Com certeza. Mas assim, por dentro, cara, assim, tremendo, assim, ó. Imagina, falei, né? meu Deus do céu. Aí, tal, me posicionou e aí coloquei meu óculos escuro. O óculos é marca sua, já registrada, esse óculos que você usa, né? Tá. Coloquei meu óculos escuro, assim, pra criar mais coragem. E aí, que nem eu falei, era pra... porque era assim, tipo, o Danilo tava comemorando, entrava a comida típica do programa que ele chamava de porco pizza na época, e a bebida era o... Sorrisal com Guaraná, pra fingir que é champanhe. Aí eu era o cara que ia... Coisas que só atrás da televisão. O garoto propaganda do negócio. Aí, como eu disse, era só pra colocar e dar um gole, mas aí eu falei assim, eu vou ganhar a câmera. Aí eu falei assim, na hora que for a minha vez, eu vou pegar, eu vou trocar de mão, eu vou pegar o sorrisal, colocar bem devagar, e não vou dar um gole, eu vou virando. E foi o que eu fiz, entendeu? Pra ganhar meus 15 segundos de fama. 15 segundos de fama. Foi exatamente isso. E aí eu peguei e fiz. Aí o pessoal gostou pra caramba, né? Mas o pessoal, tipo, era só pra você dar um gole. Eu ia fazer exatamente isso, ó. Eu ia colocar antes, depois você ia dar um gole e tchau. Aí, eu nem assisti o resto do programa. Por quê? Porque deu aquele revertério. Não de número 2, mas de número 1. Porque eu bebi o negócio, sorrisal entendeu? E virei. Me deu um revertério de número 1, não de número 2, tá, pessoal? Tá. Aí eu fiquei lá fazendo meu número 1, depois quando eu voltei o estúdio já tava fechado, eu tive que só peguei o último bloco, né? Mas valeu a pena, graças a Deus eu gravei. E eu fiquei felizão, falei, caramba, tirou foto com o pessoal, nesse dia conseguiu tirar com o Danilo e tudo mais? Sim, tem foto com ele. Depois eu trabalhei com toda a equipe, praticamente, assim, em stand-up, produzindo, indo nos programas. A roteirista do Danilo Gentili hoje em dia, que é a Ju, querido, é minha amiga, já era antes de entrar. É por isso que eu falo. Uma coisa vai levando a outra. Isso. E você vai aproveitando cada graças oportunidade. Graças a Deus. Tem né? muitos amigos meus que também cresceram, graças a Deus. A gente fica feliz. E aí, nessa, o que aconteceu? Eu falei assim, caramba, o dia que for passar, eu vou falar para as pessoas que vai passar, para as pessoas assistirem. Só que depois me deu um estalo, assim, que eu falei, peraí, eu gravei uma vez só. Eu vi que eles gostaram, mas e se não for pro ar? Então, eu não vou falar pras pessoas que elas vão ficar até meia-noite pra assistir. Tá certo. E se não passar, eu vou passar uma vergonha no mundo, né? Falei, não vou falar, não. Deixa quieto. Eu vejo o Danilo grava 1000 vezes um monte de coisa e não fica bom. Ele que é bom, não vai pro ar. O meu ficou bom. Deixa quieto, né? Falei, não vou falar, não. Aí, graças a Deus, nem precisou, porque o programa tava bombado na época. E o dia que foi ao ar... O pessoal te viu. Eu tava em casa... Passou... Mas eles te falaram a data prevista que iria? Ou não? Não, eu fiquei atento à chamada porque eu sabia que o dia que fosse o Celso Portiolli, que era o dia da minha gravação. Entendi. Aí eu ficava atento à chamada. Aí o dia que saiu a chamada, hoje eu vou entrevistar Celso Portiolli, eu falei, é hoje. Então hoje eu posso falar. Mas aí eu não sei se... Não, mas cortar bem a parte. Exatamente. Então eu não falei nada, fiquei na minha, com uma vontade de falar, mas não falei. Aí fiquei lá aguardando, Aí passou o programa, passou.
minha parte. Meu, assim que terminou, não tô mentindo, assim que terminou, meu celular. Zzz, aí eu fui pegar meu celular. O pessoal me ligando. A televisão ainda tem boa visualização até hoje, Então, por mais redes sociais. Então, só que isso aí é antes de pandemia, né? Isso foi 2014. Antes de pandemia. Então, a TV bombava, tudo que você colocava era automático. E o programa do Danilo tava em primeiro lugar, disparado, né? E era esse de comemoração ainda. Aí, o Celso Portiolli ainda era entrevistado, deu muita audiência. No YouTube, se você vai ver, tá lá. E deu um dos... Vou pesquisar depois, sim. Sim, eu te mando. Tem mais de 1 milhão de views. Quero ver. Isso. Aí, Passou. Aí, o pessoal começou a me ligar. Aí eu fui pegar o celular. Aí quando eu fui pegar o celular, o telefone fixo. Caramba! Aí eu fui... Pessoal, você é doido, mano, tomar sorriso com Guaraná. Aí tirava a gente ligando. Era você que tava no Danilo? Legal. Aí ela atendendo o telefone, depois eu atendi o celular, depois o WhatsApp, um monte de gente mandando print, né? Que me viu. E aí eu fiquei assistindo o programa felizão. Falei, que legal, né? Passou, né? Aí terminou o programa, eu fui pro meu quarto, fui desligar o computador. Quando eu fui desligar o computador, fui desligar o meu Facebook, um monte de comentário, um monte de print. Poxa, que legal. Pessoal, assisti você, vi você, era você. Aí que começou essa minha fama, que eu falei, agora eu posso fazer as caravanas, porque agora eu tenho um nome. Tá entendendo? Entendi. Que aí eu tive mais segurança. Credibilidade. Isso. O pessoal começou a me ver, quando eu comecei a ir nos programas. Você não é o cara que fez o negócio do Danilo Gentili? Você entendeu? O pessoal lembrava. E aí eu comecei a pegar o contato pessoal, já tava com os outros contatos, e foi... Poxa, que legal. Tá vendo como... Aí uma coisa amarra com a outra. Aí veio o estalo da comédia, que eu falei, caramba, eu quero trabalhar com isso também. Mas você fez, teatro, alguma coisa? Por quê? Eu vou te perguntar. Porque olhando pra você, parece um homem sério, inclusive o tom de voz grave, né? Agora, eu fico imaginando você fazendo comédia. Como que você teve eu sou um cara que eu faço assim, sério. Mas por dentro, eu tô rindo de tanta coisa, cara. Imagina. Eu falo, às vezes com amigos íntimos, eu falo, eu tava numa certa situação com uma vontade de rir, acho que eu tenho esse dom. Sério, mas por dentro... Se acabando. Captando o que tá acontecendo ao redor. Mas eu também achava isso de mim. E aí, eu falei, eu vou trabalhar com comédia, mas acho que eu vou ficar na parte de produção e, quiçá, roteiro. Já é um começo, né? Seria um começo, Exatamente. Mas... Então eu falei assim, eu vou dar um jeito de entrar em produção de stand-up. Eu já tenho um público das caravanas e vou levar esse pessoal. Tava começando a bombar bastante o stand-up. E aí um dia um amigo meu me mandou uma mensagem, falou assim, você não quer produzir o... É engraçado, eu pensar em algumas coisas e elas meio que acontecem ali. Seria a tal chamada lei de atração, que você pensou, o negócio veio. É engraçado isso aí. Porque eu vejo o pessoal contando assim, nossa, eu corri atrás e tem que fazer isso mesmo. Eu quero correr atrás, mas às vezes eu penso e meio que aconteceu. Como foi o do programa do Danilo e tudo mais. Aí ele falou assim, tem como você trazer um público meu no teatro, né, assim, assado? Aí isso também foi curioso. Porque ele me chamou, era um domingo, e o show era uma quarta-feira. Eu falei, eu não vou conseguir. Pouco tempo pra muito pessoas, pouco. Eu era né? totalmente novato ainda, assim, tava, né? Esse dia também foi bem curioso. Aí eu falei assim, ai meu Deus, eu vou aceitar, mas vou me estrepar e minha chance também, que igual foi com as caravanas, vai por água abaixo, eu vou me frustrar. Mas aí eu dei uma sorte, eu acho, também. Aceitei, falei, tá bom, cara, eu consigo. Ele falou, você consegue encher o teatro? Em 3 dias, falei, quantas consigo. pessoas? Consigo. Cabia umas 100 nesse teatro. Bastante. Mas isso eu nunca mais eu fiz. Esse dia foi um dia que acho que eu dei muita sorte mesmo. O que aconteceu? Eu já tinha um pessoal da minha faculdade que eu já divulguei, público já foi, uns outros amigos da caravana que eu divulguei já foi. E nesse dia... quem ia se apresentar nesse dia com esse meu amigo era o Diguinho do Danilo. Sim, Diguinho, sim. Coruja.
O Rick Regis, que é filho do Zé de Vasconcelos, que é um Ele faz humorista. uma piada com esse Diguinho, inclusive, que eu vi ele levar a filhinha dele lá, meu, me acabo de rir com no aquela menininha. Leite Show. Que eu dou risada quando ela fala, seu pai come muito, usa sutiã. Isso. Ele usa, ela é muito fofa. Aí eu falei, cara, eu não posso rejeitar, ainda vai estar o Diguinho, vai estar o roteirista do Danilo Marinho ia se apresentar. Tudo, sabe? Eu falei, meu Deus, eu fiquei com É aquele tudo ou gelo. nada agora. Eu falei, tem que dar certo de alguma forma. Aí eu... Acho que ele também nem sabe disso, o meu amigo Salomão. Depois ele vai ver pela entrevista, eu vou mandar pra ele. Manda. Aí eu aceitei o desafio, mas falei, meu Deus, já deu errado. Mas aí, o show ia ser numa quarta, e aí tinha um feriado. Na terça. Era feriado. Ou seja, as pessoas não iam ter que se preocupar. Não, minto. Feriado depois. O feriado era na quarta, então, como tinha o dia do show era um feriado, o pessoal não estava preocupado, assim, no outro dia de ter que acordar cedo para trabalhar. Um professor meu, da faculdade, eu mandei a divulgação, divulgou para todas as turmas dele. Que legal. E essas turmas... Ele começou a mandar uma listona para mim, de, isso aqui que é isso, aqui que é isso. Gigante, assim, ó. E eu falei, caramba, meu. Deu certo. Deu certo. Enchi. Aí esse meu amigo, que até hoje é o Salomão Roma, um abraço pra ele. E ele trabalhava na Rede Brasil na época, que também depois eu vinha trabalhar também na Rede Brasil. E ele também faz stand-up, é um ótimo produtor. E aí a gente fortaleceu muito essa amizade até hoje, né? Legal. Porque até hoje eu trabalho com produção e produzo show deles. Hoje ele trabalha com o Diogo Portugal, ele que me levou. Olha por que eu falo isso aí. Não, Diogo Portugal, esse aí é quando você for, esse eu vou. Sim, vou mandar pra você. Esse eu vou. Não, vou mandar pra você. Quando tiver a oportunidade, vou mandar os convites pra você do próximo Fritada. Tá. E aí, deu certo. E ele começou a... Ele falou, caramba, você encheu lá, tal, o negócio ficou... Parabéns, caramba. Aí eu falei, caramba, nem... Graças a, né, meu professor e tal, me ajudou pra caramba. E aí ele começou a me passar pra produzir os shows dele que ele fazia na Paulista. E eu comecei. Aí nisso, pra mim, foi muito legal, porque toda semana eu conheci um comediante diferente, novo, e comecei a levar. Não tava levando igual esse dia, que esse dia foi um dia atípico, mas já tava levando um público bom pro stand-up dele. Né? E ele e o Michel Elias, que hoje também é bombadaço na internet. Vou dar uma olhada nisso, mas depois eu quero assistir. Sim, também. Os outros, manda o link. Aí, porque eu tô falando. Eu fui nessa de produção e eu falei, acho que eu vou trabalhar, então eu acho que eu não sirvo pra subir no palco e fazer comédia. Eu pensava desse mesmo jeito que você falou. Sério, sério, né? Sério. Mas o stand-up não tem isso, tem... São sacadas, é um momento, isso, né? É a contação de história sua e o pessoal adora história. O pessoal adora história. O Rafinha Bastos, por exemplo, ele faz piada sério. E né? O pessoal gosta, né? É a piada. É a piada, exatamente. Aí teve um show que foi o roteirista desses do Salomão, que foi o roteirista do Danilo Gentili, que é o Marinho. Aí eu falei, ele é roteirista, eu falei, vou conversar com ele. Falei assim, Marinho, você pode me dar umas dicas? Eu tô pensando em ser roteirista de stand-up. Você pode me dar uma dica? Aí ele, desiste. Mas não por causa, assim, de você não ter talento. Tipo, ele quis dizer assim, você vai... É loucura. É loucura. Entendeu? É loucura. Você Motivação total. Você tá querendo se suicidar. E isso foi ótimo. Porque quando ele falou isso, eu captei. Ele quis dizer que o negócio é frenético. Aí eu falei, quer saber? Eu vou escrever realmente pra mim mesmo. Porque... Sim. Né? Vou tentar. Eu vou... Mas achando que... pessimista. Mas não deixou de fazer por isso. Não, porque eu gosto mesmo. Aí eu falei, fiz uns textos sobre os anos 90, que tá guardado até hoje, que eu nunca usei. Tá na hora, então, né? E eu falei assim, eu vou começar com esse texto aqui, com esse texto dos anos 90. Nisso, veio, quando eu falei, dei uma treinada, eu falei, vou subir no palco agora. Eu pedi a oportunidade eu já tenho meus amigos da comédia, nisso aí eu já tava, né? E... quando eu for subir, vai dar tudo ok, vou estar amparado. Mas aí, quando eu decidi subir, veio a pandemia. Eita. Aí veio a pandemia, eu falei, caramba, eu tive que... Dar uma segurada, né? Mas eu falei,
bom, por outro lado vai ser bom, porque eu vou treinar Se melhor. preparar um pouco mais. Isso. E aí eu peguei, no meio da pandemia, eu peguei e falei assim, meu, isso aqui não vai dar certo, esse negócio de texto dos anos 90 não vai dar certo. É legal? Tá legal? Tá legal, porque eu poli bem. Mas isso aqui só vai funcionar para o pessoal que viveu isso aqui, porque outras pessoas, né, E tem muita gente, viu, que gosta, ué. Por isso que eu não, falo. não é questão de gostar. Não é, eu sei que dá certo, mas tô querendo dizer, não vai se identificar. Se eu falar alguma coisa sobre uma coisa, um Sandy Júnior, algo específico, um pessoal, um público que é mais novo, talvez não vai Quem pegar. é, gente? Nem tô entendendo, né? É, você tá entendendo? Então você tem que pensar Tá certo. no que você vai fazer. Por isso que os shows de stand-up têm nomes sugestivos, né? Ele vai falar, ó, anos 90, comédia. Então, você já vai saber que ali vai ser piadas do... Entendeu? Então, esse texto, ele cabe para um dia que tiver um show assim. E aí eu souber que um comediante vai fazer uma coisa dos anos 90. Tá. Eu tenho um texto para isso. Falei, vou fazer preciso fazer alguma coisa diferente que abranja, né? O público. É. Aí eu vou... Aí eu fiquei pensando. Vou falar aqui o que eu falei, mas vou te explicar, calma. Tá? Não fiquem assustados. Aí eu peguei... Na pandemia, de vez em quando eu saía, ia pra praça pra respirar um ar. Claro, com máscara e álcool em gel. Eu lembro. Mas aí eu ficava lá e falei, o que eu vou escrever? Aí, nisso que eu tava, às vezes, na praça, chegava alguém e falava assim... E aí, sangue bom, tem um bique aí pra fortalecer? Tem uma seda pra fortalecer? Aí já deu risada. Eu não entendi, eu juro que eu não entendi, mas aí tudo eu bem, falei, eu pensei assim, falei, tá, acho que eu vou falar sobre isso, a famosa cannabis. Tá. Mas aí eu pensei, não vai dar certo, porque já tem um monte de comediante que fala. Mas depois eu falei assim, não, vou falar sim, porque é a visão de uma pessoa que não usa. Que tá no meio, conhece pessoas, tá ali, mas que não usa. Aí eu falei, e isso que eu acho que vai ser chocante, porque... E é o que acontece. Porque aí eu comecei a escrever uns textos sobre e... Lembro que, como eu te falei, as coisas meio que acontecem. Eu falei, agora eu tô preparado para subir no palco, montei tudo meu texto. E fiquei sabendo, perto da minha casa, que um comediante que é famoso, Fábio Lins, ia dar um workshop. Olha que legal. E era perto da minha casa. Aí eu fui nesse workshop. Aí já era pós-pandemia. Tava terminando a pandemia, já estávamos voltando meio que pro novo normal. Fui, fiz e... Não sabia que tinha esse comedy club que eu falei que é o que eu me apresento, que era perto da minha casa e não sabia. Sabia que doideira, né? Tava no meio e não sabia. Que é o Hansá, abraço pra todo mundo do Hansá. E eu falei, nossa, que legal. Fiz com ele, passei meu texto com os comediantes, muita gente que tava começando ali também. E falei, vou me apresentar quarta-feira. Aí quarta-feira eu fui pro Hansá pra me apresentar. Aí eu falei, aí dá aquele nervosismo, cara. Imagina. Foi a primeira vez. Falei, meu Deus, será que é isso mesmo? Aí acho que eu também dei sorte nesse dia, porque o meu público-alvo foi em massa. Eu comecei a ver um monte de cara de dread chegando, os caras vestidos meio que nem o Bob Marley chegando. Eu falei, ou eu vou morrer, eles vão se sentir muito, ou eles vão rir pra caramba. E eu tenho esse show gravado, esses dias o pessoal gravou. Eu tenho isso gravado até se você quiser eu te mando também pra você ver. Quero. Aí eu fiz meu texto, o pessoal se matou. E você decorava todo esse texto? Isso, é decorado. Você tem que decorar. Não, isso aí, hoje, ele tá totalmente... Pra você, né? Não, depois de um tempo você fazendo, ele tá totalmente na minha memória. Não, e aí você vai aperfeiçoando, né? Então, aí eu fui falando, então... Aí o pessoal ria, porque... Falava, caramba, mano, você fala tudo isso, você não usa. Eu falei, não uso, não sei como é que é, nunca nem peguei. Mas falava nessa visão, sim, né? De o cara que... Aí o pessoal achava engraçado, enfim. E aí, pra finalizar, é isso aí. Aí eu tô desde então na comédia, subindo nos palcos e fazendo essa parte do stand-up. É assim. Não, então... Mas agora, até pra a gente meio que dar um encerramento aqui, Sim. E depois a gente vai fazer outros também, até pra falar mais. Fala, com certeza. E cinema, né? Porque então, agora você também entrou nessa questão de cinema, tá fazendo filmes e como que é? Isso aí eu nem sei direito também eu só sei que eu sou cinéfilo. Toda semana eu vou no cinema. Eu sou fanático por filmes, sempre fui. E, enfim, pertenço a um grupo que chama Abraço Alex Rangel.
não esqueceria de você jamais. Que chama Ministros do Riso, que eu conheci o Alex Angel e ele meio que foi me dando oportunidades e me inserindo muito nessa área, né, do que você falou do teatral, entendeu? Então, fiz e faço ainda com ele muito... Fui aprendendo muita coisa, né? Bastidores de TV, bastidores de eventos, de produções. E ele me indicou pra fazer, ele já tinha feito figuração com novelas, essas coisas, né? E me indicou pra um pessoal que eu até fiquei relutando também. Outra coisa que eu fiquei, não pessimismo, mas... né? Não é minha praia, não vou, né? Não que não é minha praia, achava que... Eu falei, não, o pessoal não vai querer. Aí, enfim, até que um dia eu fui e tal, o pessoal me chamou pra fazer a novela da Caverna Encantada da SBT, a figuração. Foi bem aí, até postei lá, passou recentemente. Eu contracenei com o André Ramiro, que fez o Tropa de Elite, que é o Matias, do Tropa de Elite, que eu sou fã pra caramba. Sim. E eu fiquei embasbacado, porque fiz exatamente o que eu fiz foi coisas meio que de ação com ele, né? Foi aquelas fotos que eu vi você no Insta bem assim, sério ou não? É umas que eu tô com um boné, que a gente tá numa mata. Não sei se você viu. Não, vi as últimas. Então, tá recente também, tá ali, mas você dá uma olhada depois. E aí eu falei, caramba, que legal, agora eu tô fazendo essa parte também. E depois de um tempo eu falei, nossa, acho que em comunicação só falta fazer cinema agora, que é uma coisa que eu queria muito. Eu tava fazendo produção de um programa que... tem a parte do cosplay também, que eu trabalho como cosplayer também, né? Nossa, é muita coisa, muito cara. assunto. Acho que a gente vai ter fazer uma parte 2 depois. Tinha um programa no SBT que chamava É Tudo Nosso e eu chamava cosplays pra ir pro programa. Compor a plateia, comprou o programa. E atrações. Tinha um rapaz, eles queriam uma atração e eu chamei um amigo meu... Um amigo meu não, a gente não se conhecia. Eu via ele postando coisas de arte marcial, né? Ele faz um trabalho muito legal e eu falei, eu vou indicar isso aqui pro pessoal. Eles olharam o trabalho dele, né? E gostaram. E chamaram ele. Aí ele foi, se apresentou, me agradeceu muito. Nossa, obrigado pela oportunidade, cara, graças a você que eu fui lá no SBT e tal. Tiver outras oportunidades, você me fala. E eu vou lançar um filme e tal, assim. Aí eu falei pra ele assim, você vai fazendo um filme? Poxa, cara, eu falei, se você tiver alguma coisa lá de figuração assim, eu tenho experiência, eu só quero... ter o meu nome em alguma coisa de filme. Que só falta isso, eu acho. Né? E aí ele... Não, fica tranquilo. Aí eu vou colocar você no meu filme. Aí ele mandei uns trabalhos meus que eu já tinha feito. E ele viu. Aí quando ele viu, ele falou... Não, mas você vai ser o vilão principal do meu filme. Aí, resumindo, a gente tá gravando ainda o filme. Tá terminando. Esse é o 2. Ele já tinha feito 1. Vai ser lançado lá na Câmara de São Bernardo. Eu vou convidar você quando for ter o lançamento. Por favor. E nisso que eu fiz, eu tava gravando e pegando teasers e colocando, o pessoal começou a me chamar pra outras produções. Aí eu fiz uma série que é DNA do Crime, que é da Netflix também. E depois o pessoal da agência falou pra mim, vai ter uns... Você quer fazer uns novelinhas de TikTok? Eu achei que era, tipo, uma coisa bem amadora e tal. Falei, quero. Mais currículo, melhor. Aí chegou lá, era um dorama chinês, uma produção mó legal, meu, assim. Legal. Que é essas últimas fotos que eu postei, que você viu lá, com arma e tudo mais. Muito legal. E graças a o que eu aprendi com o pessoal nesse filme de ação, pude usar lá. A gente teve cenas de ação mesmo, né? De cair, de luta. E, enfim... muito assunto. Muita... E assim vai. E é uma história de sucesso, né? Porque você contando tudo, você viu. Primeiro que você, apesar do medo, você nunca parou. Você sempre foi em frente. E sempre aproveitou a oportunidade. Eu acho que isso é o mais importante. Né? Você tem que saber o que você gosta. E tem gente que, infelizmente... Pessoal, isso aqui é a realidade. Vocês fazem porque vocês querem fama. Eu não faço isso porque quero fama. Eu descobri que eu nasci pra fazer essas coisas, entendeu? Faz por prazer, amo. né? Total. Então, quando eu vejo muitas pessoas que têm muito mais talento que eu, mas muitas mesmo, e se podam, porque ou por causa da coisa que eu falo, eu me exploro. Eu tento fazer uma coisa, fazer outra, e não fico ligando pra, sabe? Pessoas colocam muitas barreiras. Eu só vou fazer se for assim. Se pagar X, se tiver isso. Você se suicida, entendeu? Você precisa ter
Você vê, uma coisa foi puxando pra outra. Primeiro começa, depois deixa ver até onde você vai chegar, né? Faça o que você puder, o máximo que você puder, e saiba se vender. Entendeu? Sim. Né? Ô, Joe, qual que é o seu Instagram pro pessoal que tá em casa seguir você? Tá ok. O meu Instagram é @megaverso, número 7 no final, tá? @megaverso e o número 7 no final. Aí vocês me acham no Instagram. Olha, eu queria ficar batendo um papo com você aqui mais umas Adorei. 2 horas, mas o nosso tempo tá acabando. Sim, claro. E muito obrigada mais uma vez por contar a experiência. Eu vou descer com você para tomar um café, que eu vou querer saber mais, obviamente, né? Mas você que está em casa vai ter oportunidade futuramente. Quando lançar esse filme, a gente traz você de novo e a gente começa aí parte 2, Sim. contando o Olha que restante legal, da hein? história. Pode ser? Pode, tá Muito obrigada. aceito. Muito obrigada. Eu viu? que De agradeço, verdade. tá? O seu convite. Imagina. Eu quero. Se eu esqueci de falar o nome de algum. São muitas pessoas, eu não fiz nada sozinho. São muitas pessoas que eu devo, Imagina. né? Como disse o Salomão Roma, o Alex Angel, Fernando Lourenço. Muitas pessoas, o mestre Isaac, que abriu portas pra mim aí na coisa do filme. Sabe? A Ruth, Neia, a Duquesa, no teatro. Sabe? São muitas pessoas. Se eu esqueci alguém aqui, me perdoa. Né? Porque a gente está pressionando por causa do tempo. assim. Exatamente. Mas quero agradecer muito o seu convite, estar aqui. Imagina, E eu que agradeço. na próxima, a gente continua e eu falo mais coisas, inclusive do cosplay. Por é uma favor. coisa que eu amo e sou Já apaixonado. vamos deixar anotado. Muito obrigada mais uma vez. E você que está em casa, muito obrigada pela audiência e até a próxima. Valeu, obrigado, pessoal.